Bem, boa noite. Vou guardar aí para a alegria das crianças. Hoje eu vou colocar meus petrechos aqui. Vou deixar aqui, crianças e os adultos também aí, né? Ó. Daqui a pouco eu vou aqui fazer meus audiovisuais aí, né? Isso é eu tenho que usar essas coisas para vocês prestarem atenção em mim, né? Porque não dá, né? Assim, só olhando assim não vai dar. Vamos estudar hoje um trecho da palavra do Senhor que é um episódio da vida de Jesus, está relatado nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas nós vamos abrir especificamente em Marcos hoje. Marcos capítulo 4, eu vou convidar você a abrir sua Bíblia lá em Marcos capítulo 4. Enquanto você procura aí, né, esse vídeo que eu e a minha família, nós fizemos, é porque nem sempre, acho que nem um ano, a igreja sabe o que a gente ganhou, né? Vocês dão o presente, e daí vocês não sabem. Eu falei, não, hoje nós vamos, agora que tem essa disponibilidade aí de fazer o vídeo, para eu não saber o que vocês me deram, tá? Muito obrigado, podem cobrar depois da gente usando. Deixa eu ir aqui. Marcos capítulo 4, nós vamos ver hoje uma viagem marítima. Na verdade eu acho que é uma viagem lacustre, mas depois eu vou explicar para vocês. Por enquanto vamos na viagem marítima, que é esse o nome que dá. Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim a palavra do Senhor: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Tu és o Deus, Criador do céu e da terra, que governa as nossas vidas. E nós estamos agora clamando, Senhor, que o Senhor possa iluminar os nossos entendimentos, Senhor, para que nós possamos compreender a Tua vontade, que ao ouvirmos a Tua palavra nesta noite, possamos meditar nela, possamos, Senhor Deus, praticá-la, possamos, Senhor, confiar mais em Ti. Eu te peço, Pai, que se alguém que entrou ou na rede social ou aqui no templo e está sem Cristo, que hoje tenha esse encontro imprescindível na sua vida. Senhor, se há pessoas aqui que mesmo tendo Cristo, estão desanimadas, estão tristes, que o Senhor dê ânimo e alegria. Senhor, aqueles cuja fé está abalada, eu te peço que o Senhor restaure. Pai, porque nós consideramos e nós sabemos que estamos fracos e que somos fracos, mas nós estamos orando, confiando nos méritos e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, estudar esse trecho. Como eu falei, você consegue encontrá-lo em Mateus e em Lucas, mas eu vou me segurar aqui em Marcos, tá bom? No verso 35 e 36 diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Irmãos, era um dia normal. Naquele dia, Jesus havia ensinado a multidão na praia. Jesus estava no barco e a multidão estava na praia. Se você for lá no verso 1 do capítulo 4, diz assim, capítulo 4 de Marcos, verso 1, só para a gente pegar o contexto, né, nos situarmos onde ele estava. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou
e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. Aqui, só até aqui. Então, você vai ver que ele estava ensinando. Neste dia do barco, segundo Marcos, ele está falando da parábola do semeador, da parábola da candeia, da semente, do grão de mostarda, enfim, ele estava lá ensinando estas pessoas, né? E a Bíblia diz que ele ensinava por parábolas e dizia na sua doutrina, né? Verso 2, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Bom, outros barcos seguiam, então nós estamos lá no mar da Galileia, que na verdade é um lago, daqui a pouco eu vou falar disso. Embora, irmãos, nós vamos pegar, se pegarmos a cronologia de Marcos, que é o que eu vou seguir hoje, os discípulos estavam convivendo com Jesus, logo praticamente no começo aqui do seu ministério. Ele tinha tido um pequeno atrito, ou melhor, um atrito com os fariseus, já tinha feito alguns milagres nesta época, mas, embora milagres sejam milagres, eles não tinham ainda visto a morte de perto. Ele tinha sido milagres, mas nada que arriscava, não tem um milagre maior nem menor, porque milagre é um ato sobrenatural, uma intervenção sobrenatural na realidade. E eles já tinham visto isso, né? Jesus já tinha curado pessoas, já tinha feito alguma coisa, e eles estavam agora numa viagem de barco. Jesus era o passageiro do barco. Então nós temos os homens, os discípulos, na profissão que eles sabiam, usando o instrumento, o barco, que era um instrumento de trabalho, que eles conheciam, num mar onde eles pescavam. Então, era um dia normal, que nós vamos considerar risco zero, ou, pelo menos, não tão zero, né? Era um risco pequeno, mais ou menos como a gente. Até o início desse ano, a gente estava, não com risco zero, a gente continuava, de vez em quando tinha uns assaltos, algumas pessoas morriam, era assim mesmo que funcionava, né? Se você pensar bem, tínhamos pessoas que estavam casando e também tinha pessoas se divorciando. Nós tínhamos pessoas fazendo exercício para cuidar da saúde e pessoas fazendo tratamentos para restaurar a saúde. Isso era ruim. Deus fez vários milagres, eu tenho certeza que se você pesquisar e se você lembrar da sua vida, Deus vinha fazendo milagres mesmo, Ele vinha. Quantos de nós aqui não fomos curados? Quantos de nós Deus não deu bênçãos que a gente nem imaginava e Ele nos deu? Eu falei coisas normais. Nós estávamos, vamos imaginar assim, no nosso barco. Eu, pastor Neil, a igreja, estava tudo tranquilo. Então, eu vou brincar aqui. Deixa eu começar. Nós estávamos aqui com o nosso barco equipado. Tínhamos a nossa âncora. Essa daqui tem até um termômetro. Eu podia controlar a temperatura. Eu estava bem. Problemas cotidianos. Eu vou deixar até aqui em cima da mesa. Bom, só que de repente, em março, eu não estava em São Paulo. Tinha um rumor, olha, cuidado, tem tempestade à vista. Mas a gente falou assim, não vai ser tão grave assim. Não vai conseguir mexer com o mundo inteiro. A gente viajou, aí estava lá, pessoal, olha, cancelou os voos, cancelou tudo, fechou tudo e a gente não pode mais sair de casa. Eu falei, não, mas peraí, isso aí não estava no plano. Dentre todas as coisas que a gente sempre consta na viagem, isso a gente não imaginou. A gente imagina quase tudo, mas isso não estava no nosso plano. E a primeira coisa que eu quero que eu e você pensemos juntos haverá um dia que nós sabemos que vai acontecer. Nas quartas-feiras deste mês, nós
estudamos algumas coisas que vão acontecer. Só que nós não esperamos. Já notou? Nós não esperamos. Olha, irmãos, eu vou confessar. Quando a gente viajou, eu estava fora de São Paulo, tinha esse rumor, mas a gente não botava muita fé. Cristo vai voltar. As nossas atitudes demonstram que a gente não bota muita fé. Perdão eu falar isso com vocês, mas eu acho que eu mesmo, a gente não bota tanta fé do jeito que a Bíblia fala. A gente sempre acha que isso vai acontecer. Por exemplo, agora eu já estou na hora de pensar na vinda de Cristo, que eu já estou chegando nos 60, né? Aí, depois dos 60, 70, né, meu irmão? A gente já fica assim, é bom que Cristo volte. Mas você aí com 20, não, você com 15, não, pastor, olha, Cristo vai vir, mas eu quero casar, eu quero me formar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu planejo o casamento, porque a gente não sabe que vai acontecer, mas não é aquele... Mateus capítulo 24, eu só um parênteses na própria mensagem, mas eu volto para Marcos, hein? Mateus 24, no verso 36, Jesus nos fala: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Pense bem. Quando fecharam tudo lá onde eu estava, o que vem na tua mente? Que vem, puxa, faltou evangelizar aquela pessoa. Puxa, faltou completar aquilo. Puxa, será que eu não vou ver aquilo? A gente começa a pensar num monte de coisa. Imagine se ao invés da Covid fosse Cristo chegando. Independentemente da posição teológica. Vamos lá, nós somos pós-tribulacionistas, mas vamos imaginar que Cristo falou que a gente não vai perceber. Vai de repente falar, aconteceu, e você, e agora? E agora se vira. É assim que acontece. Cuidado com os seus planos. Você tem que contar no seu plano que você pode encontrar com Cristo. Ou porque Ele vem te buscar, ou porque a morte vai te levar até Ele. Então isso você tem que pensar. É a primeira coisa que eu queria que você pensasse. Por quê? No próprio Mateus, no livro de Mateus capítulo 24, no verso 42, Jesus Cristo, quando ele está falando dessa vinda dele, da segunda vinda, ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Não adianta, nós estudamos aqui, pastor, eu me perdoe, você sabe que é assim mesmo, a gente estuda, mas a gente não vai saber. Vai chegar uma hora que, eu vou brincar aqui, né? Eu e o pastor Neil, mas a gente estudou tanto. Mas não tem jeito. Nem os anjos. A hora que pegar, então, só esteja preparado. Primeiro recado meu, para o texto ainda que vou pregar nesta noite, ou que estou pregando, se você não tem Cristo, eu te convido a preparar. Se prepare. Porque eu não acreditava que a Covid ia ser tudo o que é, e ela é. Com exageros políticos ou não, ela está mudando a nossa vida, e mudou por um período a nossa vida. Quando Jesus Cristo vier, vai mudar a vida, só que não terá vacina. Quando Ele vir, aí Ele vai estabelecer as coisas, vai julgar, e aí acabou, não tem vacina. Não espere a vacina, porque a única vacina contra o inferno chama-se sangue de Cristo derramado na cruz. Se não aceitar Jesus, não adianta. Mas eu sou bonzinho. Não resolve. Eu sou honesto. Não resolve. Só resolve o sangue de Cristo. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Pense nisso. Primeiro recado. Mas vamos voltar para o nosso barco? Vamos lá, voltar. O meu barquinho está aqui, ó. Vamos voltar para o barquinho, vamos voltar para a minha âncora aqui. Seguro, estou tranquilo, sei pilotar o barco, né? Se eu fosse discípulo, tá?
estou no mar todo dia, já pesquei já de noite, eu estou bem, fique tranquilo, estou bem. Aí eles estão aonde? Voltamos lá para Marcos capítulo 4, eles estão, verso 36, e eles deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Eles estavam num mar, ou chamado Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, tudo a mesma coisa. E aliás, lá em Israel é chamado de Ian Kinerete. Mas o que é o Mar da Galileia? Puxa, pastor, é o mar, é aquela água salgada. Não, esse mar aqui é de água doce. Ah, pastor, o mar é os continentes vão chegando e o mar cobre tudo. Não, esse aqui, os continentes estão em volta, ele está no meio. É um lago. Só que é um lago tão grande. Ó, eu peguei algumas medidas aqui. Irmãos, eu não tenho negócio de geografia, eu peguei informações aí pelos sites de viagem, tá? Então, mas me parece que é isso mesmo. O mar, ele tem 50 quilômetros de circunferência. É um negócio grande. Ele tem 20 quilômetros de comprimento. Ele é um negócio enorme. E mais, o mar Mediterrâneo está aqui e ele está 200 metros abaixo do nível do mar. É uma coisa diferente. E mais, o mar, claro, ele é quente, ele tem lá as colinas de Golã, ele tem umas, ele é cercado, ele está incrustado assim numa cadeia de montanhas, e há uns, deixa eu ver quantos quilômetros, eu anotei aqui, eu acho que é uns 40 quilômetros dali, ou alguns quilômetros, eu não vou dizer exatamente, mas tem o maior monte, que é o Monte Hermon, é um monte de 2.800 metros. O que acontece? Assim como aqui na Cordilheira dos Andes, quando você tem uma montanha muito alta, na ponta sempre tem neve. Sempre tem neve. Então o que acontece? Quando o vento bate, o vento frio bate, ele desce, pega o ar quente e forma uma tempestade, entre aspas, do nada. Você está tudo bem, o tempo vira e já é tempestade, porque é um lugar propenso a isso. E aqui eles estavam indo para Gadara, você vai ver que quando eles atravessam o mar, onde Jesus cura aquele gadareno, né? Ele cura lá. Mas quando acontece isso, quando eles estão lá na navegação, volta no capítulo 4 de Marcos, verso 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então, nós temos que pensar o seguinte, como eu disse, os discípulos, os pescadores, discípulos pescadores, né, não estavam os dois, mas os discípulos pescadores, estavam acostumados com aquilo. Mas Marcos, os comentaristas aí, eu vou olhar para o pastor Neil para ver se ele aprova ou não. Os comentaristas dizem que Marcos pegou o relato dele de Pedro. É isso que dizem, certo, pastor? Então não estou longe. Então ele pegou o relato de um pescador. Se isso for verdade, neste caso aqui, o que eu acredito que seja mesmo, né? Ele pegou o relato da vivência de Pedro e ele sintetizou e passou para nós. Pedro era um pescador. E como é que Marcos ouviu de Pedro e escreveu? Ele disse que veio e levantou-se grande temporal, grande tempestade. Não era algo, ele usa um adjetivo, ele fala, não era uma tempestade, já é ruim, mas era grande, era maior, era uma muito forte. E a Bíblia diz aqui que as ondas passavam por cima do barco, de maneira que ele já se enchia. Quando eu preparava a mensagem, eu procurei um desses vídeos de tempestade no mar, coisa horrível, irmãos. A onda literalmente esconde o barco, assim, ó, navios. Ela esconde o navio, ela passa por cima do navio. E o que a Bíblia diz? Quando a onda passa, não é, vou brincar aqui, hein? Não é igual o surfista. Cadê o surfista da igreja? Que pega o tubo, é tubo que chama aquele negócio, né? Não é o surfista que pega tubo, que ele sai sequinho lá, ó. A onda vem assim, não, a onda vem e castiga, e ela molha,
ela enche o barco, ela inunda o barco. E aí, os pescadores aqui, eles estão manobrando o barco, né? Eles têm que fazer o quê? Eles têm que controlar para que o barco não tombe, mas mesmo conseguindo controlar, tem alguém no remo, tem alguém controlando o barco aí para ele não tombar, e tem alguém... Como é que tira? Então, a gente pega o balde. Não, o pescador tem que ter um balde. Cadê os pescadores de plantão aí, ó? Quem é pescador aqui? Ah, o marido não tá. Ah, o Gomes, olha lá. Ô Gomes, tem que ter um barquinho, tem que ter. É que você pesca no mar? É, no mar. Ó o Tiago aí. Tiago, leva um barquinho lá, Tiago, de vez em quando? Mas, como é que é? Já passou uns apuros sem balde. Então, olha, fale com o Tiago aí, ó. Tiago pesca Aí ele leva já o barco, porque, irmãos, na hora que o barco enche, o que você vai fazer? Vai pegar canudinho? Vai pegar copinho que você estava tomando refrigerante? Aquilo vai demorar, você vai no balde. E daí, irmãos, eles começam e falam a pegar o barco. Por quê? Porque nesta hora, eles estavam tentando controlar algo que é incontrolável. Sabe por quê, irmãos? Vou pôr aqui, o meu barco já está no balde, coitado. Nesta hora, irmãos, quando tem uma tempestade, é assim, tudo aquilo que você planejou, ele sai do ritmo. E imagine a Covid, tudo que nós planejamos, ela tirou a gente do ritmo, a gente tirou, e nós temos coisas que não podemos mais fazer, sabe? Agora, por exemplo, nós temos os nossos musicais que nós estamos ensaiando, e eu já vou contar o segredo de vocês aqui, hein, pessoal, já vou contar em público. Eles já estão pensando num plano B, porque a gente não sabe como é que vai ser. Não sabe, porque não sabemos, a gente está esperando dia 30 em São Paulo, mas nós não podemos nem colocar toda a responsabilidade no governador, porque de repente acontece algo incontrolável que o mundo inteiro faz, porque esse é o problema, nós não temos uma resposta exata, por isso que nós temos irmãos aqui da igreja, aqui, hein, ligaram para o médico, estou com espirro, acho que eu estou com febre, isso o médico lá no celular, o médico, tá bom, então é o seguinte, vai tomar antibiótico por 5 dias, está aqui a receita, vai mandar aí pelo e-mail, você fica 14 dias aqui, e a pessoa perguntou, faça o teste? Não faz não, a senhora está com Covid, pode ficar, pronto. Vou falar com o irmão Francisco Fernandes, que é o nosso diácono, que está aí, depois você que me disse, hein? Falei, irmão, você está tomando o quê? Ele, não, o médico falou que não tem remédio para Covid não, tomar um chazinho com água. Não é isso, pastor, que ele falou? Tomando chazinho. Então, tá bom. Como eu gosto de chá, eu já estou prevenido aqui. Ó. Tomo chá o dia inteiro, mas é que eu já tomava mesmo. Mas você vê, por quê, irmãos? Qual médico que está certo? A gente não sabe. Porque a Covid é uma tempestade incontrolável. Os discípulos, pescadores que estavam no barco, eles não conseguiam controlar, porque toda a experiência que eles tinham, naquele momento não estava ajudando muito, porque a tempestade era maior do que as forças deles. Então, ele estava desesperado. Vou brincar, hein? Ó Pedro lá. Pega o balde, segura o remo. Não, puxa o remo para cá. Se o vento está para lá, você tem que remar ao contrário. Eu devia ter chamado o Tiago para me ajudar nessa história, porque eu acho que é assim. O remo está ao contrário. Não, você joga a água de lá, está enchendo aqui, vê se não está furado. Pessoal, e o outro lá, faz alguma coisa. E quando eles olham, eis que tem alguém dormindo. Verso 38. Lembrando que no 37 o barco está enchendo de água, hein? Se eu não me engano, na NVI, ela fala que estava naufragando, mas eu não me lembro, tá? É uma tradução, mas de qualquer forma estava enchendo de água. Pronto, estava enchendo de água. E diz sobre Jesus no verso 38, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Eu vou parar aqui nessa primeira parte. Irmãos, o que é dormindo numa
almofada. Eu vou pegar para vocês. Aliás, a almofada aqui, a palavra almofada, ela vem do árabe mesmo, sabia? É uma coisa assim, deixa eu ver, eu até peguei aqui para vocês saberem, almocada, esse é o nome, que quer dizer o lugar da face, um travesseiro. Então, Jesus estava lá, ó, o mundo acabando, parece eu que eu estou dormindo, olha. O meu sono é cristão, irmãos, porque a Mariana, ela sabe, ela está em casa, mas desculpa, eu tenho que contar as coisas, né? Um dia, irmãos, faz uns anos já, teve uma batida na porta da minha casa, a polícia veio, entrou, tomou água, chamou os negócios, eu só fiquei sabendo no dia seguinte. E ela falou, mas veio um monte de carro de polícia com sirene, você não viu? Eu falei, não vi nada. Se tiver um pernilongo em casa, a Mariana vai subir na cama, vai matar o pernilongo e eu não vou acordar. Eu durmo no barco, eu sempre estou no barco. Eu acho até que eu durmo na almofada. Aliás, eu durmo em almofada, durmo no sofá, durmo em cadeira de praia, né, pastor Neil? Nós fomos uma vez para Cardoso, o pastor Neil, nós almoçamos e eu dormi numa cadeira que eu não pus a mão porque ia desmontar. Pode perguntar para ele. Eu durmo de qualquer jeito. Pode estar assim. Eu deitei, eu durmo. E eu estava igual a Jesus, assim, que beleza. Estava na almofada, Jesus estava lá. Vamos pensar nos discípulos. Espera aí, vamos colocar a cabeça. Se você pensar numa outra pessoa que sofreu uma tempestade no mar, você pode lembrar de Jonas, não pode? E qual era a causa da tempestade de Jonas? Me ajude aí. Qual que era? Desobediência, não é? Opa, mas volta aqui para Marcos, capítulo 4, verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Quem falou isso? Foi Jesus. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Era estranho. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Aí veio uma tempestade, eles olham para Deus e Deus está dormindo. Você já sentiu assim? Quando parece que você está fazendo tudo certinho, e só tem tempestade, e eu vou brincar sem heresia, mas não dá vontade de falar, Senhor, o senhor está dormindo? Estou fazendo tudo direitinho. Você não passou por isso? Pois eu já passei, irmãos. Eu não tive coragem de falar isso para Deus, mas teve momento que a pergunta é, Senhor, onde é que eu estou errando? Porque estou fazendo tudo certo e olha o ditado popular, né, que não é bíblico, hein? Mas a gente pensa, né? Mas quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Eu faço tudo certo, senhor, e tá errado. É mais ou menos como na minha casa lá, né? Quando quebra a geladeira, pode ter certeza, o fogão vai quebrar, o liquidificador vai parar de funcionar. Parece que é tudo junto. Falando, o que eu estou fazendo? Já pensou? Sabe o que parece aqui, irmãos? Olha, quando os discípulos veem Jesus dormindo, olha o que ele diz. Volta aqui comigo, aqui, ó. Em verso 38. Ele estava na popa, irmãos, popa é a parte de trás do navio, tá? Proa, popa, é isso aí, né? Vocês aí me ajudam aí, vocês são pescadores aí, hein? Eu nem sei onde fica o motor do carro, porque o meu primeiro carro foi um Fusca, o motor era atrás, hoje o motor é na frente, mas eu acho que é isso daí, né? Popa é atrás, não é isso, pescador? Popa é atrás, né? Proa é na frente, mas deve ser isso daí mesmo, pode ficar tranquilo. Ele estava na popa dormindo, numa almofada, e despertaram dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? Eles não estão pedindo ajuda. Sabe o que eu lembrei aqui? Ó, irmãs, veja se essa cena não é comum. Você está lá arrumando aqueles filhos e pega eu não sei de quem que eu vou falar aqui, e pega a Amanda está arrumando, o Júlio está lá, aí tem o marido que fala assim, você precisa de ajuda? E daí, você não faz isso, Joana, eu estou brincando, você jamais fará isso, mas daí você vê as crianças reclamando, nem você, Dani, você está rindo aqui, mas não faz não, aí o marido fala assim, quer ajuda? A mulher, em vez dela falar, quero, ela diz assim, o que você acha? Vocês falam assim, olha lá, ó, ficou vermelha da cor da blusa, você que não está em casa, perdeu, deve ser isso, porque elas não falam sim, o que você acha? Eu não acho nada, eu estou perguntando, me diz, você quer ajuda?
E daí geralmente fala, não, não quero. Porque de tanta raiva, porque elas fazem essa pergunta. E por quê? Porque é mais ou menos assim, é óbvio que eu quero ajuda. Por isso que para Jesus, eles não falam, mestre, ajuda-nos. Você não está percebendo a situação, não? Que nós estamos morrendo? Você não notou isso? Porque nós, e não porque é uma pergunta acusadora, que é normal não só de vocês mulheres, dos homens também, como os discípulos fizeram com Jesus, e como, lembra de Marta e Maria também? Olha, Jesus vai lá visitar as duas, Maria senta para ouvir, e Marta está limpando a casa, e daí, como é que ela fala para Jesus? Lembra? O senhor não está vendo que a minha irmã não me ajuda? Fala para ela me ajudar. Quer dizer, é uma pergunta acusatória, foi isso que os discípulos fizeram, e o ser humano faz isso. Lembra do povo de Israel no deserto? Será que não tinha caixão no Egito, tem que morrer no deserto? Lembra? É o jeito irreverente, é o jeito irônico que nós usamos para falar com as pessoas, porque nós queremos, além da ajuda, nós queremos desabafar, queremos despejar a nossa ira, porque estamos desesperados. É mais ou menos assim, pega água, joga água, pega água, joga água. Aí olha para Jesus e fala, mestre, o senhor não está vendo, nós estamos morrendo, o senhor não faz nada. É desse jeito que eles acordaram Jesus. Será que a resposta de Jesus, vocês se lembram da resposta que Jesus deu para Marta? Vamos lá, deixa eu ir só para eu fechar meu raciocínio. Lucas capítulo 10, a história é essa que eu te falei, tá? Lucas capítulo 10, verso 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã te deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, pense só no seguinte, quando você está num desespero, muitas vezes pegar o balde e tirar toda a água não vai te resolver. Você vai ficar feliz porque está fazendo alguma coisa, mas o barco vai afundar. Às vezes nós levantamos com tanto serviço que nós achamos que não oramos. E sabe que um homem do Senhor, um homem de Deus disse, hoje eu estou sem tempo, então eu preciso orar mais. E ele está certo, sabe por quê? Porque Deus é o Senhor do tempo. Está sem tempo? Ora. Se você diz que não tem tempo de orar, é porque você está com muito balde na sua vida. Tira um pouco do balde, não resolve. Ele vai só tirar Quantos litros será que tem isso daqui? Me ajuda aqui. 10 litros. Irmãos, 10 litros de uma tempestade num barco é nada. Quanta de força no meio de uma tempestade, sem equilíbrio, quanto de água eu consigo tirar? 10 baldes, 100 litros. Cada onda deve trazer pelo menos 1000 litros, dependendo do tamanho do barco, do coisa que ele pegar. Irmãos, então pare de ficar usando o seu balde à toa. Você tem que concentrar na solução do problema, porque os discípulos, como nós, queremos nos fazer de vítima. Senhor, não está vendo que eu estou morrendo? Pobrezinho de mim. Vitimando, não. Poxa, eu digo, olha, vamos voltar para o Antigo Testamento. Olha, o povo de Israel, lembra quando os egípcios vieram atrás deles? E agora vamos morrer. O que é que Deus fala para Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que chore. O que ele mandou?
que marche, para de se fazer de vítima, coitadinho de nós, vamos morrer, marcha. Foi a mesma coisa que Jesus fala para os discípulos. Vou pegar aqui no capítulo 4, verso 39. E despertando, Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Irmãos, sabe por que o vento se aquietou? Sabe por que houve calmaria no mar? Eu vou dizer por quê. Porque quem está falando aqui é o próprio Deus, que deve ser adorado. E esta ordem que ele dá e é obedecida imediatamente, você vai encontrar em Apocalipse. Quer ver? Vamos lá em Apocalipse capítulo 14. Lá no meio de Apocalipse, lá capítulo 14. Verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Jesus que fez, Jesus é o Criador, nele foram criadas todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, então ele manda, e o mar obedece. Aquele lago, que por causa da tempestade, havia realmente a aparência de um mar, alto mar, bravio, volta a ser um lago calmo, onde você pode olhar o seu reflexo na água, porque é Deus que mandou. Essa é a diferença, sabe? Ele determinou que parasse. Sabe qual é o problema, irmãos? Nosso não é a Covid, embora eu não sou terraplanista, não, eu sei que estamos sofrendo isso, mas digo, o maior problema não é a doença, o maior problema não é a política, o maior problema não é a segurança, o maior problema é o pecado, é a nossa rebeldia, e principalmente aqueles que deveriam obedecer a Deus. Eu espero que eu esteja falando com pessoas, e eu me incluo nisso, obedientes a Deus, porque quando nós não obedecemos, Deus nos repreende. Não adianta dizer: mas pastor, eu sei disso. Uma vez eu fui aconselhar um irmão, falou: pastor, eu sei o que você vai falar já, eu conheço a Bíblia. Se conhece, então realmente eu não preciso de falar. O duro é que aquele irmão não estava praticando. Irmãos, conhecer a Bíblia resolve zero. Se você não praticar, não resolve nada. O povo de Israel tinha a lei, veio deles. Eles conheciam a lei, eles sabiam a lei, eles interpretavam a lei, só que eles não viviam a lei, e aquilo, eles não desenvolviam temor. Uma das coisas que nós devemos ter diante de Deus é temor e tremor. Sabe o que Deus fala? Na época do cativeiro, lá, estava naquela bagunça de Babilônia invadindo o Reino do Sul, Deus usa Jeremias para falar, sabe o que? Vamos lá, Jeremias capítulo 5, verso 22, eu já volto para o texto. Jeremias 5, 22, olha o que Deus fala: porventura não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite do mar, por ordenança eterna, que ela não traspassará, ainda que levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. Não adianta. Assim como ele não deixa o mar invadir a areia só quando ele quer, aquele barco ele também falou: para, e ele parou. Meu irmão, eu queria que
você pensasse um pouco comigo, será que a grande tempestade que passa na nossa vida, o problema é do homem do tempo, da meteorologia? Será que o problema é o vento? Será que o problema é o barulho do mar? Ou será que o problema é a nossa fé? Ou será que o problema é a nossa falta de confiança? Irmãos, eu passo por tempestade, todos nós passamos por tempestades. Tempestades fazem parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. Todas as pessoas, ricos, pobres, todo mundo passa por tempestade. Todos. Médicos dizem para todo mundo que o exame diz que o seu corpo está ruim, é assim que funciona. E aí, você tem duas coisas a fazer: ou lamentar e pegar o seu balde, ou você seguir o conselho que Deus dá para o profeta, para o povo de Israel, através de outro profeta, Isaías. Vamos comigo lá em Isaías, capítulo 30. Se você, eu já estava em Apocalipse, né? Então tem que voltar lá para o Antigo Testamento. Isaías capítulo 30. Verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Sabe, irmãos, nós, voltando para o nosso texto, depois que Jesus aquieta o mar e o vento, no verso 40, diz assim: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? É a fé, irmãos, que é o problema. É a fé. Nós tomamos o cuidado, irmãos, todos os dias nós saímos com o nosso balde. Nós vamos trabalhar e temos que trazer um pouco de dinheiro aqui dentro. Quando a saúde está ruim, a gente pega o nosso balde e tem que trazer um pouco de remédio aqui dentro. Todo dia a gente usa isso. Todo dia. Os filhos fazem alguma coisa e eu tenho que pegar a sabedoria e colocar no balde para tratar com os filhos. Tem problema no casamento, eu tenho que pegar toda a paciência, toda a harmonia e colocar no balde e levar para casa. Essa é a vida. O balde é todo dia. O problema é que eu não posso depender do balde para viver. Porque Jesus falou, aliás, aqui em Isaías diz que no sossego estaria a segurança, mas o povo recusou. Você está recusando o descanso de Deus? A grande tempestade que você pode estar passando tem um Deus que nem é grande, não tem como medir o Deus que está no barco. Não há tempestade grande. Pastor, você fala isso, se você morrer? Se morrer, também está resolvido. Também está resolvido, porque até isso ele resolveu. Sabe o ditado que a gente ouve por aí? Só não tem jeito para a morte. Pois tem jeito para a morte, sim. Jesus deu um jeito para a morte. Então não há nada que ele não resolva. Não, para de correr atrás com esse balde. Às vezes eu já até falei com os irmãos, e agora vocês, olha, melhoraram, isso era no passado, hein? Passado. Mudou. Mas no passado, a gente pregando aqui, vendo gente querendo trabalhar aí na igreja. E a gente foi pedindo, para de carregar balde. Olha a gente aqui pregando e tal, o pessoal correndo. Para de pegar balde. Calma, falou, para. Na hora do culto, para, deixa só o pessoal da transmissão. Olha aqui, ó, o daqui está até bom, porque ele deixou a câmera funcionando sozinha. É isso mesmo. Se dá para ser sozinho, por isso tem tecnologia, ué. Tá sozinho, deixa lá. Larga o balde, irmão. No sossego e na confiança.
Sabe, é aqui que nós devemos estar. Olha o que eles disseram. Depois que eles ouviram, né, de Jesus, por que não tem fé? Olha, eles não respondem, porque Jesus faz uma pergunta para eles: ainda não tendes fé? Eles ficaram, por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? E olha, eles não respondem. E por que eles não respondem? Porque eles estão de queixo caído. Eles estão estupefatos, eles estão parados, pasmados, porque a tempestade que estava quase afundando o barco simplesmente desapareceu imediatamente quando Jesus falou. O mesmo sentido que eles iam ter um pouco mais para frente na história, quando Jesus fala: tira essa pedra do túmulo de Lázaro, e todo mundo fica olhando o que ele vai fazer. Ele vai falar alguma coisa, venha, não sei o que, nada. Do mesmo jeito que ele fala com o mar: fica quieto. O mar, igual criança obediente. Aliás, pais, está mais fácil acalmar o tempo do que a criançada, né? Porque agora não está mais difícil ser assim. Mas Jesus tinha criança obediente, quieto, e ele ficou quieto. Quando Jesus falou: Lázaro, sai para fora, sabe o que aconteceu? A morte largou dele na hora. E por que largou na hora? Porque é o Senhor que tem a chave do céu e do inferno. É o Senhor que criou o mar. É Ele que manda. Então Ele falou e todo mundo obedece. Só que nós não queremos obedecer, porque nós ficamos de cabeça dura. E a gente não precisa da fé, a gente não quer fé. Eles simplesmente pararam, e olha o que eles perguntam, verso 41, terminando: e sentiram um grande temor. Eles ficaram morrendo de medo, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vou fazer uma autocrítica. Dá para você falar: peraí, vocês não tinham visto já ele ressuscitar aqui? Ó, ele curou a sogra de Pedro, ele já tinha arrumado aquela mão do homem que já estava torta e ele consertou. Ele já tinha feito alguns milagres. Ainda você pergunta quem é ele? Pois nós já estamos há 2000 anos da morte dele, e ainda tem gente, inclusive que se diz cristão, que não sabe quem é ele, que pensa que Jesus é um milagreiro, que pensa que Jesus é o gênio da lâmpada, que não sabe que Jesus é Deus. Tem gente que prega que ele é o Filho de Deus, mas não é Deus. Este é Deus. Por isso que eles perguntam: quem é este? Este é Jesus. Não um Jesus que resolve o seu problema, um Jesus que te dá a vida eterna. Esse é Jesus, não Jesus que vai exigir que você entre numa religião, como foi cantado aqui. Vamos ter a religião verdadeira, sei lá o que. Não é este. Não estou criticando a música, estou só dizendo que não é este. É o Deus que vai falar no seu coração, e a partir daí você vai buscar uma religião. Se você busca uma religião sem saber quem é Deus, é vã, e na verdade, como disse a música, você não tem uma religião, você tem uma tradição. Porque você buscar servir alguém que você não conhece é uma tradição. Não, você tem que conhecer Jesus, e daí, sim, aí você pega e você o serve, porque você sabe quem é este. Este é o mesmo Deus que criou o mundo. Esse é o mesmo Deus que livrou os profetas das bocas dos leões, que livrou, que trasladou profetas. É o mesmo que fez da Virgem Maria nascer Jesus, Ele mesmo se fazendo carne. É o mesmo que se ofereceu para morrer em nosso lugar e dar a vida eterna. Não, eu não sei o que você está passando, mas lembra de uma coisa: a tempestade pode ser grande, mas o Senhor Deus, os céus dos céus não cabem o Senhor Deus, não tem adjetivo para Ele. Não sei, se você falar grandiosíssimo, magnífico, excelentíssimo, o que você falar ainda não cabe, porque não há palavras para descrever o Deus. Pastor, então o que é que eu preciso de fazer? Então vamos lá. Vai pegar o seu barco,
que pode ser o teu trabalho, que pode ser a sua saúde, que pode ser o seu casamento, que pode ser o seu relacionamento. Você vai pegar o seu barco, sim. E daí? Você vai ter o barco, você vai ter um balde, porque, como eu falei, você precisa trabalhar, você precisa de cultivar o seu relacionamento em casa, você precisa de estudar, você tem algumas coisas para fazer no balde. Mas quando a tempestade estiver afundando o seu barco, você vai pegar uma almofada, mas não uma almofada qualquer. Vamos pensar na almofada que Jesus manda. Ele manda você pegar essa almofada. É a almofada da fé. Então, você tem que pegar a almofada da fé. Sobre esta almofada, aí você pode reclinar sua cabeça, porque significa que Deus está tomando conta de tudo. Está muito grande a tempestade? Pega a almofada da fé. Não seja tímido, tenha fé. Isso é que os discípulos aprenderam. Nós vamos encerrar, mas eu vou fazer igual série desses serviços de streaming aí, tá? Pensa que resolveu o problema? E em casa lê o capítulo 5. Quando eles chegam no porto, vem um endemoniado que tinha uma legião de demônio. Eu acho que eles falaram assim: puxa vida, outra tempestade. A vida é assim, de tempestade em tempestade. Se prepara. Se você falar: pastor, hoje eu saí daqui com força, se prepara. Quando você parar no porto, vai vir outro. A tempestade sempre vai vir, ou na terra ou no mar. E dali tinha um demônio que estava dentro de um homem só, e era um monte de demônio, que 2.000 porcos morreram por causa dele. Então, toma cuidado. A solução não está aqui, o nosso descanso está lá. Aceite Cristo. E se você se você tem Cristo já, eu quero que você pense na fé que você tem. Ele é o Deus que cuida de todas as tempestades. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, nós te louvamos, Senhor, por esta noite. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é que nos dá a fé, o Senhor que nos mostrou Jesus Cristo, o Senhor que nos mostrou a salvação, o Senhor que toca no nosso coração. Então eu te peço que, se hoje o Senhor tocou no coração de alguém, que hoje, Senhor Deus, o Senhor possa manifestar, e que essa pessoa siga os teus caminhos. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Se você está no templo, nós vamos cantar um hino. Eu pedi para o Wellington, pode vir aqui, Wellington.